Quais são as consequências e possibilidades de uma viagem no tempo? Essas são questões exploradas em várias obras da ficção científica. No cinema, nós temos clássicos como O Exterminador do Futuro e De Volta para o Futuro, que se tornaram ícones quando se fala no tema. Mas existem também filmes não tão conhecidos, mas que abordam esse tema de forma bastante interessante. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora. E hoje eu estou aqui para trazer uma lista com 7 dicas de filmes sobre viagem no tempo para vocês conhecerem. Mas antes de começar, se você curte ficção científica, não deixe de se inscrever aqui no Central Pandora para continuar recebendo entretenimento de todas as galáxias. Então roda a vinheta porque agora é hora de viajar pelo tempo. O livro A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, é considerado uma obra primordial para a viagem no tempo na ficção científica. Pois é, hoje nós temos máquinas do tempo famosíssimas como a DeLorean ou a TARDIS, e antes de todas elas nós tivemos esse livro do Wells, que não foi o primeiro livro a retratar uma máquina do tempo, mas que é reconhecido como o livro que popularizou esse conceito de você poder transitar pelo passado e pelo futuro usando um veículo ou dispositivo. E é por isso que eu decidi abrir essa lista com a primeira adaptação dessa história em um filme. Com direção de George Pol, A Máquina do Tempo conta a história de um inventor que consegue criar uma máquina que permite viajar no tempo. Curioso para saber o que a humanidade se tornou, ele viaja milhares de anos para o futuro. Mas ao invés de encontrar megacidades, carros voadores e esse tipo de coisa, ele se depara com os Eloys, descendentes da raça humana que são muito mais passivos, infantilizados e totalmente desligados de qualquer tipo de conhecimento. Os Eloys são caçados pelos Morlocks, criaturas que vivem no subterrâneo e têm medo da luz. Ainda falando em autores clássicos, nós temos também O Predestinado, que é baseado no conto All You Zombies, do escritor Robert Heinlein. Nele, um agente temporal faz a sua última viagem no tempo para impedir um criminoso de realizar um atentado que mataria centenas de pessoas. Mas nessa viagem, ele acaba descobrindo coisas sobre o passado que mudam completamente a sua perspectiva sobre as coisas. Ao contrário do que parece, O Predestinado não é cheio de cenas de ação e perseguição de um assassino. Ele tem uma trama bem mais profunda e até com bastante carga dramática, onde você vai conhecendo mais sobre o passado e as motivações de alguns personagens. Esse filme é um show de atuação e segue com bastante fidelidade à obra original, que é considerada uma das histórias de viagem no tempo mais perfeitamente consistentes. Quem gosta de ação e combates de grandes proporções certamente vai curtir o terceiro item dessa lista, que é No Limite do Amanhã. Nele, Tom Cruise é um homem chamado William Cage, que acaba preso em um loop temporal durante uma guerra contra alienígenas que invadiram a Terra. Toda vez que o Cage morre, ele sempre volta no início do dia. Então ele começa a usar isso para treinar as suas habilidades de combate e tentar descobrir o segredo para derrotar os alienígenas. Para isso, ele conta ainda com a ajuda da lendária heroína Rita Vrataski, interpretada pela Emily Blunt. Baseado na light novel japonesa All You Need Is Kill, esse é um filme cheio de batalhas intensas e com uma história muito bem construída. E o melhor de tudo é que você pode assistir ele atualmente na Netflix. Ainda falando em filmes ótimos que você encontra na Netflix, nós temos também Os 12 Macacos, do Terry Gilliam. Ele acontece em um futuro onde um vírus exterminou boa parte da humanidade e os sobreviventes foram obrigados a começar a viver em instalações debaixo da terra. Tentando desenvolver uma cura para esse vírus, cientistas enviam um prisioneiro chamado Cole de volta no tempo para tentar encontrar o vírus original. 12 Macacos foi baseado em um curta francês chamado La Jetée e tem atuações incríveis do Bruce Willis, da Madeleine Stowe e do Brad Pitt, que são 3 atores que roubam a cena nesse filme. Fica aí essa ótima dica para quem está procurando uma ficção científica de muita qualidade. E se você aprecia filmes complexos que fazem a gente ficar pensando e teorizando por dias,
certamente vai gostar de Primer. Nele, dois amigos fazem uma descoberta por acidente e com isso constroem uma máquina capaz de criar um loop no tempo. Com esse poder em mãos, eles começam então a fazer viagens frequentes para tentar lucrar no mercado de ações. Mas com o uso da caixa, que é a máquina do tempo desse filme, eles também acabam tendo que lidar com versões duplicadas deles mesmos, além de, com o tempo, o próprio corpo deles começar a sentir os efeitos dos dias prolongados. Primer é um filme bastante complexo e que tenta abordar a viagem no tempo de forma bem mais realista. Ele é cheio de diálogos mais técnicos, questões filosóficas e tem como um ponto central na trama a degradação do relacionamento dos dois amigos diante de uma descoberta tão grandiosa. Esse é daqueles filmes que são feitos para você assistir mais de uma vez. Depois que descobre o grande plot twist, você reassiste ele e aí vai percebendo coisas que você não tinha notado antes. E vamos para a nossa sexta dica desse vídeo, que é Contra o Tempo, do Duncan Jones. Nessa história, um soldado desperta na mente de um homem desconhecido 8 minutos antes dele ser vítima de uma explosão de trem. Então logo é revelado que ele está em uma missão para descobrir quem plantou a bomba. E para isso ele vai ter que reviver esses momentos muitas e muitas vezes. Contra o Tempo foca mais na ação e na urgência do que na complexidade, e tem uma visão de viagem no tempo que se diferencia das outras histórias. Apesar da semelhança com o Feitiço do Tempo, o Déjà Vu com o Denzel Washington e até mesmo o próprio No Limite da Manhã, que eu já citei nessa lista, ele é bem único e tem uma história que certamente vai te prender até o final. E vamos então para o nosso sétimo filme, que é uma animação. Na Netflix você encontra A Garota que Conquistou o Tempo, a história de uma adolescente chamada Mokoto que descobre um dispositivo que permite saltar no tempo. E ela começa a usar isso para coisas de adolescente, para tirar notas boas na escola, fugir de situações que ela não queria ter que lidar e até para não chegar mais atrasada nas aulas. Só que logo ela começa a notar o quanto esses saltos estavam começando a afetar as pessoas à volta dela. Então, a partir daí se desenrola uma história cheia de drama, romance e até alguns momentos de comédia. A história dessa animação é bem simples, sem aquelas típicas complexidades de filmes de viagem no tempo, mas ela é bastante agradável, ideal para quem está procurando uma coisa bem leve para assistir, e teve direção do Mamoru Hosoda, artista que trabalhou na divisão de animação da Toei e participou da produção de várias animações, incluindo a Digimon Adventure. E essa foi a nossa lista com dicas de filmes sobre viagem no tempo. Claro que foi super difícil escolher só 7, então deixem aí também nos comentários as dicas de vocês. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Um grande abraço e até o próximo vídeo.